Aos 18 anos, Catarina dos Santos foi entregue como esposa a um homem que mal conhecia. Não houve pedido, não houve escolha. Apenas um acordo selado entre homens, onde ela era a moeda de troca. O sertão nordestino ardia sob o sol impiedoso de um fim de tarde qualquer. A poeira subia da estrada como fumaça, grudando na pele e nos olhos de quem ousava atravessá-la. Dentro de uma casa pequena e abafada, Catarina estava parada no centro da sala, as mãos entrelaçadas à frente do corpo, o olhar fixo no chão de barro batido. Ela não tremia, embora o medo percorresse cada fibra do seu ser. Seus cabelos escuros estavam presos num coque simples, e o vestido de chita desbotado era o único que possuía sem remendos visíveis. Do outro lado da sala, seu padrasto recostava-se contra a parede caiada, os braços cruzados sobre o peito largo. O homem tinha o rosto marcado por rugas profundas, não da idade, mas do amargor que carregava desde que enviuvara. Seus olhos pequenos brilhavam com uma mistura de alívio e ganância enquanto observava o homem à sua frente. Tomás Ferreira estava de pé no meio da sala, chapéu de couro na mão, a postura ereta de quem passava os dias sob o sol queimante cuidando de terra e gado. Tinha 38 anos, mas aparentava mais. O rosto era anguloso, a barba por fazer sombreava o queixo, e os olhos cor-de-mel pareciam vazios, como se tivessem perdido a capacidade de brilhar há muito tempo. O padrasto pigarreou, quebrando o silêncio pesado. A moça é trabalhadora, Sr. Tomás. Sabe cozinhar, lavar, cuidar de casa. Cresceu ajudando a afinada mãe dela. Não vai dar trabalho, não, senhor. Tomás permaneceu calado, apenas observando. Seu olhar percorreu brevemente Catarina, mas sem interesse, sem desejo. Era uma avaliação prática, fria, como quem examina um animal antes de comprá-lo na feira. E ela é saudável, continuou o padrasto, a voz carregada de uma falsa solicitude. Forte como um pé de juazeiro, vai dar conta dos meninos e da lida da casa sem reclamar. Catarina cerrou os punhos, mas não levantou os olhos. Sabia que protestar seria inútil. Desde que o pai morrera, 5 anos atrás, sua vida se resumia a obedecer, calar e sobreviver. O padrasto nunca a vira como enteada, apenas como um fardo que consumia comida e ocupava espaço. Tomás finalmente falou, a voz rouca e direta. Eu não estou procurando esposa. Preciso de alguém para cuidar dos meus filhos e da casa. Só isso. O padrasto assentiu rápido demais, ansioso. É exatamente isso que ela vai fazer, Sr. Tomás. Exatamente isso. Do bolso da calça de algodão grosso, Tomás tirou um papel dobrado e o estendeu para o padrasto. Aqui está o documento das terras que combinamos. 3 alqueires na divisa do riacho. E o gado, 10 cabeças, chega na sua propriedade semana que vem. O padrasto pegou o papel com mãos trêmulas, os olhos percorrendo as letras como se fossem ouro. Tá mais que justo, Sr. Tomás. Mais que justo. Tomás colocou o chapéu na cabeça e virou-se em direção à porta. Ela vem comigo agora. Catarina engoliu em seco. Ninguém perguntou se ela estava pronta. Ninguém perguntou se ela queria ir. Ela simplesmente levantou o olhar pela primeira vez e caminhou até o canto da sala, onde estava seu único pertence. Uma trouxa de pano amarrada com barbante, contendo 2 mudas de roupa e o terço que fora de sua mãe. O padrasto nem sequer se despediu. Apenas acenou com a cabeça, um gesto breve e indiferente, antes de voltar sua atenção para o documento em suas mãos. Lá fora, o sol começava a descer no horizonte, tingindo o céu de laranja e vermelho. A carroça de bois estava parada em frente à casa, os animais mastigando capim seco com paciência infinita. Tomás subiu primeiro, sentando-se no banco da frente sem olhar para trás. Catarina subiu sozinha, acomodando-se na parte de trás, sobre um cobertor velho e empoeirado. A carroça começou a se mover, as rodas rangendo contra o chão irregular.
Catarina não olhou para trás. Não havia nada naquela casa que merecesse uma última olhada. Nenhuma lembrança boa, nenhum afeto guardado. Apenas anos de silêncio e indiferença. A viagem durou horas. O silêncio entre eles era absoluto, quebrado apenas pelo som das rodas, pelos mugidos ocasionais dos bois e pelo canto distante de algum pássaro perdido no entardecer. Catarina mantinha os olhos fixos na paisagem que passava. A caatinga seca, os cactos retorcidos, as árvores baixas e espinhosas que pareciam garras estendidas para o céu. Tomás não disse uma palavra sequer. Não perguntou se ela estava com fome, com sede ou cansada. Ele apenas guiava os bois com movimentos automáticos, o olhar distante, perdido em pensamentos que ela nunca saberia. Quando a noite caiu completamente, as estrelas começaram a surgir, pontos brilhantes num céu negro e infinito. Catarina puxou o xale sobre os ombros, sentindo o frio da noite penetrar através do tecido fino. Ela não sabia para onde estava indo. Não sabia o que a esperava. Tudo o que sabia era que sua vida acabara de ser decidida sem que ela tivesse voz. Naquele momento, ela não era uma noiva. Não era uma mulher com sonhos ou esperanças. Era apenas uma peça movida num tabuleiro que outros jogavam, um problema resolvido, uma transação concluída. E enquanto a carroça avançava pela estrada escura, Catarina fechou os olhos e rezou baixinho, as palavras saindo em sussurros quase inaudíveis. Não pediu para voltar. Não pediu para ser salva. Apenas pediu forças para sobreviver ao que viria pela frente. Se você chegou aqui agora e ainda não faz parte dessa comunidade, se inscreva no canal. É através do seu apoio que conseguimos trazer histórias que emocionam e fazem pensar sobre a vida. Deixa nos comentários de onde você está nos assistindo. A gente adora saber até onde essas histórias chegam. A Fazenda Santa Rita surgiu no horizonte como uma sombra recortada contra o céu estrelado. Era uma construção simples. Casa de taipa com telhado de barro, paredes caiadas que já perdiam o branco para o tempo, uma varanda estreita sustentada por esteios de madeira torta. Ao redor, os currais de madeira, um pequeno pomar de cajueiros secos e o terreiro de terra batida, onde galinhas dormiam empoleiradas em galhos baixos. Tomás deteve a carroça em frente à casa e desceu sem pressa. Pegou uma lamparina que estava pendurada na varanda, acendeu o pavio com um fósforo e a luz amarelada iluminou seu rosto cansado. Ele fez um gesto breve com a cabeça em direção à porta. Entre. Catarina desceu da carroça, segurando sua trouxa contra o peito. Seus pés tocaram o chão irregular, e ela seguiu Tomás até a porta da frente. Ele empurrou a porta de madeira que rangeu nos gonzos enferrujados, e eles entraram. O interior da casa era limpo, mas frio. Não no sentido de temperatura, mas na ausência completa de vida. As paredes nuas, sem quadros ou enfeites. A mesa de madeira tosca no centro da sala, com 4 bancos ao redor. Um fogão de barro no canto, alguns potes de cerâmica empilhados numa prateleira. Tudo no lugar, tudo em ordem, mas sem alma. No corredor estreito que dava para os quartos, 3 pares de olhos observavam a recém-chegada. 3 crianças imóveis como estátuas, com expressões que mesclavam curiosidade e desconfiança. A menor era Ana, com seus 4 anos, segurando uma boneca de pano desbotada contra o peito. Seus cachos castanhos estavam despenteados e seus olhos grandes e escuros piscavam lentamente, estudando Catarina sem fazer barulho. O polegar da mão livre estava firmemente plantado na boca. João, o do meio, tinha 7 anos e segurava a mão da irmã menor com proteção evidente. Era magro demais para a idade, com joelhos ossudos aparecendo por baixo da calça curta remendada. Seu rosto sério parecia carregar responsabilidades além de sua compreensão. Gabriel, o mais velho, estava um passo atrás dos irmãos, os braços cruzados sobre o peito numa imitação perfeita da postura do pai.
Com 9 anos, já tinha o olhar duro de quem aprendera cedo demais que a vida não era gentil. Sua mandíbula estava cerrada e ele fitava Catarina com algo próximo da hostilidade. Catarina ofereceu um sorriso suave, tentando transmitir algo que as palavras não conseguiriam. "Boa noite", disse ela, a voz baixa e gentil. Ana piscou. João abaixou os olhos. Gabriel virou-se e caminhou de volta para o quarto, os passos pesados ecoando no silêncio. Tomás não pareceu notar ou se importar. Apontou para uma porta lateral. "Aquele é seu quarto. Os meninos dormem no outro." "Eu durmo ali", indicou a última porta. "Amanhã cedo você começa." Ele não esperou resposta. Simplesmente se dirigiu ao seu quarto e fechou a porta atrás de si, deixando Catarina sozinha com as 2 crianças que ainda a observavam. Ela sorriu novamente para João e Ana. "Vamos dormir? Amanhã a gente se conhece melhor." João puxou Ana pela mão e os 2 desapareceram no quarto deles, fechando a porta devagar, mas firmemente. Catarina ficou sozinha na sala vazia, a lamparina que Tomás deixara sobre a mesa, lançando sombras dançantes nas paredes. Ela respirou fundo, sentindo o peso da solidão apertar seu peito, e caminhou até o quarto que seria seu. Ao empurrar a porta, ela percebeu imediatamente que aquele espaço não fora preparado para ela. Havia sinais claros de que pertencera a outra pessoa. Um pente de madeira sobre a cômoda simples, um espelho pequeno e rachado na parede, um aroma leve e adocicado que ainda persistia no ar mesmo após tanto tempo. Este fora o quarto de Benedita. Catarina colocou sua trouxa no chão e sentou-se na beira da cama estreita. O colchão de palha fez um ruído seco sob seu peso. Ela olhou ao redor, para as paredes nuas, para a janela pequena que dava para a escuridão lá fora, para a solidão que a cercava como uma mortalha. Não chorou. Lágrimas eram um luxo que ela aprendera a não se permitir. Em vez disso, desatou a trouxa, tirou o terço que fora de sua mãe e o segurou entre as mãos. As contas gastas deslizaram por seus dedos enquanto ela rezava baixinho, as palavras conhecidas trazendo um mínimo de conforto. Naquela primeira noite, ela não dormiu. Ficou sentada na cama, ouvindo os sons da casa desconhecida. O vento soprando através das frestas das janelas, o ranger ocasional da madeira, o canto distante de algum animal noturno. E em algum momento da madrugada, ouviu passos leves no corredor, seguidos por um choro abafado vindo do quarto das crianças. Catarina levantou-se instintivamente, movida por algo que não conseguia explicar. Abriu a porta devagar e espiou pelo corredor. A porta do quarto das crianças estava entreaberta e ela podia ver Ana sentada na cama, chorando baixinho, enquanto João tentava consolá-la com palavras sussurradas. Ela deu um passo à frente, pensando em oferecer ajuda, mas a porta do quarto de Tomás se abriu e ele saiu, ainda vestido, como se não tivesse sequer tentado dormir. Passou por Catarina sem olhar para ela e entrou no quarto das crianças. Catarina ouviu sua voz, baixa e rouca, cantando algo que parecia uma cantiga de ninar. O choro de Ana diminuiu gradualmente até cessar completamente. Minutos depois, Tomás saiu do quarto, fechou a porta com cuidado e retornou ao seu próprio quarto, ainda sem reconhecer a presença de Catarina. Ela voltou para seu quarto e sentou-se novamente na cama. Naquele momento, compreendeu 3 coisas. Primeiro, que aquelas crianças ainda sangravam pela perda da mãe. Segundo, que Tomás carregava uma dor tão profunda que o transformara em sombra de si mesmo. E terceiro, que ela não fora trazida ali para preencher o vazio deixado por Benedita, mas simplesmente para funcionar como peça numa engrenagem quebrada. Mas Catarina dos Santos não era mulher de desistir. Aprendera desde cedo que sobreviver era uma arte que exigia paciência, observação e uma teimosia silenciosa que poucos conseguiam perceber. Quando o primeiro raio de sol atravessou a janela pequena, Catarina levantou-se, arrumou a cama com cuidado e abriu a porta do quarto.
A casa ainda dormia, mas ela não esperou acordarem. Foi até o fogão de barro, examinou a lenha empilhada ao lado e começou a trabalhar. Porém, havia algo que ela ainda não sabia. Algo que mudaria tudo nos dias que viriam. Mas primeiro, ela precisava aprender a sobreviver naquele lugar que não a queria. Os primeiros dias foram uma guerra silenciosa contra tudo que Catarina não sabia fazer. O fogão de barro era temperamental como um animal bravo. Ela colocava lenha demais e a comida queimava. Colocava de menos e não cozinhava. O feijão ficava duro, o angu desandava e o pão que tentou fazer pela primeira vez saiu da forma como uma pedra escura e intragável. As galinhas do terreiro a odiavam. Quando ela se aproximava para recolher os ovos, as aves cacarejavam furiosas e bicavam suas mãos até deixá-las marcadas de vermelho. Os bodes fugiam quando ela tentava ordenhá-los. Até o tear na varanda parecia conspirar contra ela, os fios embaraçando sempre que suas mãos inexperientes tentavam trabalhar. Catarina não sabia onde guardavam os potes, qual água era para beber e qual era para lavar, como acender o lampião sem quebrar o vidro ou porque a porta dos fundos emperrava sempre que chovia. Tudo era novo, tudo era difícil, tudo era uma lembrança constante de que ela não pertencia ali. As crianças a ignoravam. Ana desviava os olhos quando Catarina passava. João respondia com monossílabos quando ela perguntava algo. Gabriel simplesmente saía de qualquer cômodo onde ela entrasse, os ombros tensos, a expressão fechada. Tomás nunca levantava a voz, nunca criticava, mas também nunca ajudava, nunca explicava, nunca dirigia a palavra a ela além do estritamente necessário. Ele acordava antes do sol, saía para o trabalho na roça e nos currais, voltava apenas para comer em silêncio e dormia cedo. Era como viver com um fantasma. Mas então, pequenas coisas começaram a acontecer. Na terceira manhã, depois de queimar o café pela segunda vez, Catarina encontrou um bilhete ao lado do fogão. A letra era masculina, angular, mas cuidadosa. Lenha de angico queima devagar. Usa para o café. Lenha de jurema queima rápido. Usa para ferver água. Ela pegou o papel, estudou as palavras e olhou ao redor. Não havia ninguém. Tomás já tinha saído para o trabalho. As crianças ainda dormiam, mas alguém tinha deixado aquilo ali para ela. 2 dias depois, ela acordou antes do amanhecer e encontrou os potes de barro já cheios de água fresca. Não fora ela quem enchera. Na noite anterior, tinha deixado metade deles vazios, exausta demais, para fazer mais uma viagem ao poço. Na semana seguinte, o tear que ela abandonara com os fios completamente embaraçados apareceu arrumado pela manhã. Não perfeitamente, mas funcional. Alguém tinha passado tempo desembaraçando aquele novelo impossível. Catarina nunca perguntou, mas começou a observar. E percebeu que Tomás, aquele homem de silêncios e olhares vazios, acordava no meio da madrugada. Ela ouvia seus passos na cozinha, o ranger leve da porta, o som abafado de lenha sendo cortada lá fora. Ele nunca mencionava. Ela nunca agradecia em voz alta, mas algo invisível começou a se formar entre eles. Uma linguagem silenciosa de gestos e cuidados que nenhum dos dois sabia nomear. As crianças continuavam distantes, mas Catarina era teimosa. Ela não forçava a aproximação, não invadia espaços, mas também não desistia. Quando Gabriel saía pela manhã para ajudar o pai, ela deixava um embrulho de pano na cerca, pão de milho ainda quente e rapadura. Ele nunca agradecia, mas o embrulho sempre voltava vazio. Para João, ela começou a contar histórias à noite, sentada na varanda, enquanto ele fingia não escutar, brincando com gravetos a poucos passos de distância. Histórias que sua mãe lhe contara quando criança, sobre a moça que virou estrela, o boi que falava, a serpente de fogo que protegia tesouros escondidos. Ana era a mais difícil.
A menina vivia grudada na boneca de pano, os olhos sempre úmidos, o polegar sempre na boca. Catarina não tentava pegá-la no colo ou forçar carinho, apenas cantava baixinho enquanto trabalhava. Cantigas antigas que faziam Ana parar o que estava fazendo e escutar, mesmo que fingisse não estar prestando atenção. E foi numa dessas tardes, quando Catarina cantava enquanto varria o terreiro, que Ana se aproximou pela primeira vez. A menina não disse nada. Apenas ficou ali, a 3 passos de distância, abraçada à boneca, observando. Catarina continuou cantando, fingindo não perceber. E quando terminou a canção, Ana sussurrou tão baixinho que quase não se ouviu. Canta de novo. O coração de Catarina apertou, mas ela manteve a voz calma. Qual você quer ouvir? Ana pensou por um longo momento, o polegar ainda na boca. A da lua. E Catarina cantou. E Ana ficou. E quando a canção terminou, a menina deu mais um passo à frente, depois outro, até estar ao lado de Catarina, perto o suficiente para que seus braços quase se tocassem. Foi um começo pequeno, quase invisível, mas foi um começo. Naquela noite, depois que todos dormiram, Catarina ouviu passos novamente. Ela se levantou devagar e espiou pela fresta da porta. Tomás estava na cozinha, à luz fraca de uma vela, consertando o cabo solto da enxada que ela tentara usar pela manhã. Seus movimentos eram precisos, cuidadosos, e havia algo em sua expressão, uma concentração serena, que fez Catarina perceber que aquele homem não era vazio. Ele estava apenas partido. Ela voltou para a cama e, pela primeira vez desde que chegara, sentiu algo próximo da esperança. Não era felicidade, não era pertencimento, mas era a sensação de que talvez, apenas talvez, houvesse espaço para ela ali. Mesmo que fosse um espaço pequeno, mesmo que fosse conquistado palmo a palmo, com paciência e teimosia. Contudo, ela ainda não sabia que a verdadeira prova estava por vir. E que seria através do sofrimento que ela finalmente encontraria seu lugar naquela família quebrada. A doença chegou sem avisar, como uma tempestade que se forma num céu aparentemente tranquilo. Foi numa manhã abafada, quando o ar parecia pesar sobre a terra e nem o vento ousava soprar. Ana acordou choramingando, recusando o mingau que Catarina preparara. A menina estava mais quieta que o normal, o que já era dizer muito para uma criança que mal falava. Catarina tocou sua testa e sentiu o calor. Não era febre alta ainda, mas estava lá, latejante sob a pele macia. Tomás! Ela chamou, a voz firme, mas carregada de preocupação. Era a primeira vez que o chamava pelo nome. Ele estava terminando o café, levantou os olhos brevemente. A menina está com febre. Tomás ficou paralisado por um segundo, que pareceu eterno. Algo atravessou seu rosto, algo entre medo e memória, mas ele rapidamente endureceu a expressão. Dá chá de hortelã, passa pano frio, e saiu. Simplesmente saiu, como se fugisse de algo invisível que o perseguia. Catarina não entendeu na hora, mas entenderia depois. Benedita morrera de febre. Uma febre que começara simples e em poucos dias a levara embora, deixando Tomás impotente e 3 crianças órfãs. Durante o dia, Ana piorou. A febre subiu, as bochechas ficaram vermelhas, o corpo pequeno tremia mesmo sob cobertores. Ela chorava baixinho, chamando por alguém que não estava mais lá. Mamãe, mamãe. Catarina não entrou em pânico. Não podia. Sentou-se ao lado da cama, tirou o vestido de Ana e começou a passar panos molhados em água fria por todo o corpinho febril. Preparou chá de hortelã com folhas que encontrou secando na cozinha, adoçou com mel e deu à menina colher por colher, com paciência infinita. João e Gabriel ficaram na porta do quarto, os rostos pálidos de susto. Gabriel apertava os punhos, tentando não chorar. João segurava a mão do irmão mais velho, algo que Catarina nunca tinha visto antes. Ela vai ficar boa.
Catarina disse, olhando para eles com firmeza. Eu prometo. Era uma promessa que ela não tinha certeza de poder cumprir, mas aqueles meninos precisavam de certeza, não de medo. A noite caiu e Ana não melhorou. A febre queimava, o choro era contínuo, intercalado com tremores que sacudiam o corpo pequeno. Catarina não saiu de perto. Não comeu, não descansou, apenas continuou com os panos frios, o chá, as palavras suaves sussurradas no ouvido da menina. Você é forte, Ana, forte como a mãe que você teve, e eu tô aqui. Não vou sair daqui. Por volta da meia-noite, Catarina ouviu passos na varanda. Olhou pela janela e viu Tomás lá fora, parado sob a luz fraca da lua, olhando para dentro através do vidro embaçado. Ele não entrava. Ficava ali, imóvel, as mãos apertadas nas laterais do corpo, o rosto transtornado. Ela entendeu então. Ele tinha medo, medo de entrar, medo de ver a filha doente, medo de reviver a morte da esposa. Então ele ficava do lado de fora, como um sentinela incapaz de atravessar a porta. A segunda noite foi pior. Ana delirava, falava coisas sem sentido, o corpinho sacudido por calafrios violentos. Catarina deitou-se ao lado dela, envolveu a menina em seus braços e cantou todas as cantigas que sabia, a voz rouca de cansaço, mas constante. João adormeceu no chão ao lado da cama, enrolado num cobertor. Gabriel ficou na porta, até não conseguir mais manter os olhos abertos, mas mesmo dormindo sentado contra a parede, ele não saiu dali. E Tomás continuava lá fora. Catarina podia vê-lo através da janela, sentado nos degraus da varanda, a cabeça entre as mãos, os ombros curvados sob o peso de uma dor que ele carregava sozinho há tempo demais. Na terceira noite, Ana finalmente quebrou. A febre atingiu um pico tão alto que a menina parou de chorar. Ficou apenas gemendo baixinho, o corpo mole, os olhos fechados. Catarina sentiu o pânico subir pela garganta, mas o empurrou de volta. Não era hora de desistir. Ela tirou todos os cobertores, deixou Ana apenas com uma camisola leve e passou água fria por cada centímetro da pele febril. Massageou os pezinhos, as mãozinhas, soprou ar fresco no rostinho vermelho e rezou. Rezou com uma intensidade que não sabia possuir, as palavras saindo num fluxo desesperado de súplica. Não leva ela. Por favor, não leva. Ela ainda tem muito para viver. Os irmãos precisam dela. O pai precisa dela. Não leva mais ninguém dessa família. E então, quando o céu começou a clarear com os primeiros sinais de amanhecer, Ana abriu os olhos. Piscou devagar, olhou para Catarina como se a visse pela primeira vez. Tia Catarina, sussurrou, a voz fraquinha, mas clara. Você ficou. Catarina sentiu as lágrimas escorrerem sem controle. Fiquei. E vou continuar ficando. A febre começou a ceder. Lentamente, como uma maré que recua, o calor foi diminuindo, o corpo relaxando, a respiração se tornando regular. Ana adormeceu, mas dessa vez era um sono tranquilo, reparador. Catarina encostou-se na parede, exausta, e só então percebeu Gabriel de pé na porta, lágrimas silenciosas descendo por suas bochechas. Obrigado, ele disse, e foi a primeira palavra que dirigiu a ela desde que chegara. João acordou, viu a irmã dormindo em paz e correu para abraçar Catarina com tanta força que quase a derrubou. Se você está acompanhando essa história e ela está tocando seu coração, clica em Valeu Demais para apoiar o canal. O botão Valeu Demais é uma forma de ajudar financeiramente nosso trabalho. É assim que a gente consegue continuar trazendo histórias que emocionam. E lá fora, na varanda, Tomás ainda estava sentado. Mas quando Catarina olhou pela janela, ele não estava mais olhando para dentro. Ele tinha a cabeça baixa, os ombros tremendo, e ela percebeu que ele estava chorando. Chorando de alívio, chorando de gratidão, chorando pela primeira vez em 2 anos. Os dias que se seguiram foram diferentes.
Algo havia mudado na casa, como se a doença de Ana tivesse quebrado uma parede invisível que separava Catarina daquelas pessoas. Ana não largava mais dela. Seguia Catarina pela casa como uma sombra pequena e silenciosa, a boneca de pano sempre no braço. Mas agora havia sorrisos tímidos, perguntas sussurradas, pedidos para pentear o cabelo ou ajudar a dobrar as roupas. João começou a se sentar mais perto durante as histórias da noite. Não mais a metros de distância, fingindo não escutar, mas ali mesmo ao lado, os olhos arregalados quando ela falava sobre o vaqueiro que domou a cobra coral ou a moça que casou com o vento. Gabriel era mais complicado. Ele não se aproximava como os irmãos menores, mas também não se afastava mais. Ficava por perto, consertando coisas, trazendo lenha, dando instruções curtas sobre como lidar com os animais. Os bodes gostam que você converse com eles antes de ordenhar, disse uma vez, sem olhar nos olhos dela. Daí eles não dão coice. E funcionou. Catarina começou a conversar com os bodes, chamando-os por nomes que ela mesma inventou, e os animais pararam de fugir dela. Mas foi o que aconteceu numa tarde quente, quando o sol rachava a terra e até os pássaros se escondiam na sombra, que mudou tudo entre ela e Gabriel. Catarina estava limpando o pequeno altar que ficava num canto da sala. Era uma mesinha simples com um pano branco, uma vela e uma fotografia desbotada de Benedita. A poeira se acumulava ali porque ninguém tocava naquele lugar, como se fosse sagrado demais ou doloroso demais para ser cuidado. Ela limpou o pó com delicadeza, trocou a vela velha por uma nova e foi até o quintal, onde algumas flores silvestres teimosas insistiam em crescer mesmo na seca. Colheu um punhado delas, flores pequenas e roxas, que cheiravam a mato, e as colocou num copo com água ao lado da fotografia. Não percebeu Gabriel parado na porta, observando. Quando se virou e o viu ali, os olhos do menino estavam vermelhos, mas ele não chorava. Apenas olhava para o altar, como se visse algo que não via há muito tempo. Ela gostava de flores, Gabriel disse a voz rouca, mas não tinha dinheiro para comprar, então plantava tudo que podia. Catarina deu um passo em direção a ele. Eu não estou tentando tomar o lugar dela. Eu sei, Gabriel respondeu, e foi a primeira vez que ele olhou diretamente nos olhos dela. Mas também sei que ela ia querer que alguém cuidasse da gente. E saiu, mas deixou para trás algo importante. Aceitação. Naquela noite, Catarina percebeu que não estava mais sozinha. Tinha 3 crianças que começavam a precisar dela. Mas ainda havia Tomás, aquele homem de silêncios e distâncias que continuava sendo um enigma. Ele ainda acordava de madrugada para fazer coisas que ela deixava incompletas. Ainda deixava bilhetes ocasionais, mas nunca falava além do necessário. Nunca tocava nela, sequer por acidente. Era como viver com alguém que estava ali, mas não estava ao mesmo tempo. Até que numa noite algo mudou. Era tarde e todos já dormiam quando Catarina ouviu vozes vindo de fora. Vozes masculinas, seguidas de risadas roucas. Ela se levantou, curiosa e vagamente preocupada, e caminhou até a janela. Tomás estava no terreiro conversando com um homem que ela não conhecia. O sujeito era mais velho, barrigudo, com uma barba grisalha mal cuidada. Eles estavam bebendo cachaça, as garrafas refletindo a luz fraca da lamparina que Tomás trouxera de dentro. Catarina não pretendia escutar, mas também não conseguia deixar de ouvir. E então, Tomás? O homem disse, a voz arrastada pela bebida. Como é que está sendo ter uma mocinha em casa? Aposto que as noites estão menos frias, né? Ele riu da própria grosseria, uma risada que fez o estômago de Catarina revirar. Houve uma pausa. Catarina prendeu a respiração, esperando. Eu trouxe ela porque precisava. Tomás respondeu, a voz monótona, sem emoção. Alguém tinha que cuidar das crianças e da casa. Foi uma troca justa. Nada além disso. As palavras caíram sobre Catarina como pedras. Uma troca justa.
Nada além disso. O homem riu de novo. Ah, Tomás, você sempre foi ruim de sentimento. Mulher bonita daquelas na sua casa e você tratando como empregada. Não é assunto seu. Tomás cortou, mas o estrago estava feito. Catarina se afastou da janela, o coração batendo como um tambor descompassado. Ela tinha sido idiota. Todos aqueles gestos silenciosos, aquela atenção discreta, ela tinha interpretado como algo que não eram. Era apenas um homem mantendo sua propriedade funcionando. Nada além disso. As lágrimas vieram quentes e rápidas, mas ela as secou com raiva. Não era a primeira vez que era rejeitada. Não era a primeira vez que não era suficiente. Mas doía. Doía porque ela tinha começado a acreditar que talvez houvesse espaço para algo mais ali. Ela se sentou na cama, pegou o terço da mãe e o apertou entre as mãos. E enquanto as contas deslizavam por seus dedos, uma decisão começou a se formar em sua mente. Se ela era apenas uma troca justa, então não havia razão para ficar. As crianças já estavam melhor. Gabriel a aceitava, João e Ana a amavam. Elas ficariam bem, e ela poderia tentar encontrar um lugar onde fosse mais do que apenas uma peça funcional numa engrenagem. Catarina escreveu um bilhete naquela noite. Não era longo, apenas algumas linhas explicando que não podia continuar sendo tratada como um objeto de troca, que merecia mais, mesmo que não soubesse exatamente o quê. Pegou o terço, o único bem que possuía, e o colocou sobre a mesa da cozinha ao lado do bilhete. Era sua forma de dizer que estava indo embora de verdade, não apenas fugindo. E quando a lua estava alta e a casa mergulhada no silêncio profundo da madrugada, Catarina abriu a porta da frente e saiu. Catarina caminhou pela estrada empoeirada sob a luz prateada da lua. Não sabia para onde ia, apenas sabia que não podia ficar. O ar da noite era fresco contra sua pele, mas não trazia conforto. Só solidão. Andou por horas, os pés descalços machucando nas pedras do caminho, até que a exaustão e a dor emocional a fizeram parar. Havia um velho umbuzeiro à beira da estrada, seus galhos retorcidos estendendo-se como braços cansados. Ela se sentou embaixo dele, encostando as costas no tronco áspero, e olhou para o horizonte vazio. Pela primeira vez desde que saíra de casa, chorou de verdade. Não o choro silencioso e contido que aprendera a fazer, mas soluços profundos que sacudiam todo o seu corpo. Chorou pela mãe que perdera, pelo pai que se fora, pela vida que nunca escolhera. Chorou por ter acreditado, mesmo que por um momento breve, que poderia ser mais do que uma peça descartável. Enquanto isso, na fazenda, o inferno se instalara. João acordou primeiro. Tinha pesadelos frequentes desde a morte da mãe, e essa noite não foi diferente. Ele acordou chorando, chamando por ela, mas quando foi até o quarto de Catarina, encontrou a cama vazia, arrumada, como se ninguém tivesse dormido ali. O pânico do menino foi imediato e visceral. Ele correu para o quarto de Gabriel gritando, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela foi embora! A tia Catarina foi embora! Gabriel pulou da cama, ainda meio dormindo, mas o medo nas palavras do irmão o despertou completamente. Os dois correram para a sala e foi quando viram o terço sobre a mesa, ao lado de um pedaço de papel dobrado. Ana acordou com os gritos dos irmãos e começou a chorar, sem entender exatamente o que estava acontecendo, mas sentindo que algo terrível tinha ocorrido. Gabriel pegou o bilhete com mãos trêmulas e tentou ler, mas as lágrimas embaçavam sua visão. João chorava agarrado à mesa. Ana gritava chamando por Catarina, a voz estridente de desespero. Foi esse som, o choro das 3 crianças ecoando pela casa como uma lamentação, que acordou Tomás. Ele saiu do quarto ainda confuso, mas quando viu os filhos desesperados, o terço na mesa e o bilhete, tudo clicou em sua mente de uma vez. Ele pegou o papel,
e leu as palavras escritas com a letra delicada de Catarina. Não posso continuar sendo apenas uma troca justa. Mereço mais. Perdoe-me por partir. O coração de Tomás parou. Troca justa. As palavras que ele dissera naquela noite para calar a boca daquele homem grosseiro. As palavras que ela escutara e acreditara serem verdade. Ele olhou para os filhos. Gabriel segurava João, que soluçava sem controle. Ana estava no chão, abraçada à boneca de pano, gritando o nome de Catarina até ficar rouca. E algo se partiu dentro dele. Não uma quebra violenta, mas um desmoronamento lento e inevitável de todas as paredes que ele construíra ao redor do próprio coração. Eu vou buscá-la, ele disse, a voz rouca, mas firme. Gabriel olhou para o pai com os olhos vermelhos. Ela não vai querer voltar. A gente não foi bom com ela. Eu não fui bom com ela, Tomás corrigiu, pegando o chapéu e as botas. Mas vou consertar isso. Ele saiu correndo para o estábulo, selou o cavalo mais rápido que possuía e partiu na escuridão, seguindo a estrada que sabia que ela teria tomado. Cavalgou por horas, os olhos vasculhando cada sombra, cada curva do caminho. O medo apertava seu peito como uma mão de ferro. E se ela estivesse longe demais? E se não quisesse voltar? E se ele tivesse destruído a única coisa boa que entrara em sua vida desde que Benedita se fora? Foi quando o sol começava a nascer, tingindo o céu de rosa e dourado, que ele a viu. Uma figura pequena encolhida sob um umbuzeiro, os braços em volta dos joelhos, a cabeça baixa. Tomás desceu do cavalo antes mesmo dele parar completamente. Seus passos na terra seca fizeram Catarina levantar a cabeça. Os olhos dela, vermelhos e inchados, encontraram os dele, e havia tanta dor naquele olhar que ele sentiu como se levasse um soco no estômago. Ele parou a alguns passos dela, o chapéu nas mãos, e pela primeira vez em 2 anos, Tomás Ferreira não soube o que dizer. Todas as palavras que ensaiara durante a cavalgada desapareceram. Então, ele fez a única coisa que seu orgulho nunca tinha permitido. Ajoelhou-se no chão seco bem na frente dela e baixou a cabeça. Catarina arregalou os olhos, chocada. Eu sou um covarde, Tomás começou, a voz trêmula. Um homem idiota que não sabe demonstrar o que sente. Quando aquele sujeito falou aquelas grosserias sobre você, eu disse aquelas coisas para calar a boca dele, para proteger sua honra. Mas acabei te machucando pior do que ele jamais conseguiria. Ele levantou o rosto e havia lágrimas escorrendo por suas bochechas. Lágrimas que ele não tentava esconder. Quando Benedita morreu, eu jurei que nunca mais ia deixar ninguém entrar aqui dentro. Ele colocou a mão sobre o peito. Pensei que seria mais fácil, mais seguro. Mas daí você chegou. A voz dele falhou. E ele precisou respirar fundo antes de continuar. Você chegou sem pedir nada e deu tudo. Fez meus filhos voltarem a sorrir. Fez essa casa voltar a ter vida. E eu fiquei com medo. Medo de sentir de novo. Medo de perder de novo. Catarina estava chorando silenciosamente, mas não disse nada. Aqueles bilhetes, aquelas coisas que eu fazia de madrugada, não era obrigação. Era porque eu queria, porque ver você tentando, lutando, não desistindo, me fazia querer tentar também. Ele estendeu as mãos, mas não tocou nela, apenas deixou ali, abertas, vulneráveis. Eu não sei amar direito. Nunca aprendi. Mas se você me der uma chance, eu quero aprender. Com você. O silêncio que se seguiu foi longo e pesado. O sol subia no horizonte, iluminando os dois ali naquele lugar esquecido. As crianças... Catarina começou, a voz fraca. Estão desesperadas. João não parava de chorar. Ana está gritando seu nome, Gabriel. Gabriel me disse que não fomos bons com você. Ele baixou a cabeça de novo. Ele está certo. Mas eu tô te pedindo. Não para voltar como empregada, não como uma troca justa, mas como alguém que essa família precisa, como alguém que eu preciso.
Catarina olhou para aquele homem ajoelhado diante dela, tão diferente do fazendeiro silencioso e distante que a trouxera à força semanas atrás. Havia algo quebrado em Tomás naquele momento, mas também algo honesto, algo verdadeiro que ela nunca tinha visto antes. Eu não queria seu amor, ela disse finalmente, a voz tremendo. Eu só queria importar. Tomás levantou os olhos para ela, e o que Catarina viu ali a fez sentir algo se mover dentro do peito. Você importa, ele disse, e havia uma convicção naquelas palavras que ela não podia ignorar. Importa mais do que você imagina, mais do que eu soube demonstrar. Ela estendeu a mão e tocou o rosto dele, sentindo a barba por fazer áspera contra a palma. Se eu voltar, não quero viver na sombra de quem veio antes. Não quero ser comparada ou medida por um padrão que nunca vou alcançar. Você não é sombra de ninguém. Tomás segurou a mão dela contra seu rosto. Você é luz própria. E eu fui cego demais para ver isso antes. Catarina respirou fundo, sentindo as lágrimas escorrerem de novo, mas dessa vez eram diferentes. Não eram de dor, mas de algo que ela não sabia nomear ainda. As crianças, ela repetiu, precisam de você, mas não mais do que eu. E foi essa confissão simples, dita sem floreios ou promessas vazias, que a fez decidir. Ela se levantou e Tomás se levantou com ela. Por um longo momento, ficaram apenas se olhando, dois sobreviventes de tempestades diferentes que talvez pudessem aprender a navegar juntos. Vamos para casa, ela disse, e pela primeira vez, aquela palavra, casa, significou algo real. A volta foi silenciosa, mas não pesada. Catarina montou na frente de Tomás no cavalo e ele a segurou com firmeza, como se temesse que ela pudesse desaparecer. O sol já estava alto quando avistaram a fazenda, e mal pararam no terreiro, 3 pequenas figuras saíram correndo da casa. Ana chegou primeiro, jogando-se nos braços de Catarina com tanta força que quase a derrubou. Você voltou! Você voltou! A menina chorava e ria ao mesmo tempo, agarrada ao pescoço dela, como se nunca mais fosse soltar. João veio logo atrás, abraçando a cintura de Catarina e enterrando o rosto em suas roupas. Pensei que a gente tinha perdido você também, ele soluçou. Gabriel ficou um pouco atrás, mas havia lágrimas escorrendo por seu rosto. Catarina estendeu um braço para ele e o menino finalmente cedeu, correndo para se juntar ao abraço coletivo. Eu não vou embora, Catarina disse, a voz firme enquanto segurava os 3. Não de novo. Eu prometo. Tomás observava a cena a poucos passos, as mãos nos bolsos, e havia algo em sua expressão que ela nunca tinha visto. Paz. Os dias que se seguiram foram de reconstrução. Não da casa, mas de algo mais profundo. Tomás começou a falar mais, não muito, mas o suficiente. Contava histórias sobre Benedita às vezes, não com dor, mas com uma saudade gentil que já não o destroçava. Ela ia gostar de você, ele disse uma noite, enquanto os dois ficavam na varanda depois que as crianças dormiam. Ia dizer que você é teimosa demais para o seu próprio bem. Mas ia gostar. Catarina sorriu. Teimosa é a única forma que sei de sobreviver. Então continua teimosa, ele disse. E pela primeira vez sorriu de verdade. As semanas passaram e a seca começou a ceder. Nuvens escuras se formaram no horizonte, trazendo a promessa das primeiras chuvas. Foi numa dessas tardes, quando o ar estava carregado de eletricidade e o cheiro da terra ansiosa pela água enchia os pulmões, que Tomás pediu a Catarina para cavalgar com ele. Eles foram para a serra, um lugar que ela nunca tinha visto. Era uma subida íngreme, mas quando chegaram ao topo, a vista tirou o fôlego de Catarina. A caatinga se estendia em todas as direções, e ali, naquele ponto mais alto, mandacaros floridos criavam manchas de cor contra o cinza da paisagem seca. No meio daquele lugar havia uma cruz de madeira simples, já gasta pelo tempo.
Tomás desmontou e caminhou até ela, Catarina o seguindo. Este era o lugar favorito de Benedita, ele disse, acariciando a madeira da cruz. Ela dizia que daqui dava para ver o mundo inteiro, e quando morreu, eu trouxe as cinzas dela para cá. Catarina ficou em silêncio, respeitando aquele momento. Eu prometi que nunca ia esquecer, Tomás continuou. E não vou. Mas também entendi uma coisa. Guardar memória não significa fechar o coração. Ele se virou para Catarina e do bolso da camisa tirou um pequeno embrulho de pano. Abriu devagar, revelando um escapulário de prata delicado e antigo. Isso pertenceu à minha avó. Ela deu para Benedita quando a gente casou. Disse que deveria passar de mãe para mãe, de geração em geração. Ele estendeu o escapulário para Catarina, as mãos tremendo levemente. Eu quero que meus filhos cresçam chamando você de mãe. Não porque Benedita se foi, mas porque você merece esse lugar. Conquistou ele com paciência, com amor, com uma teimosia que salvou essa família. Catarina pegou o escapulário, sentindo o peso do metal frio em suas mãos. Não era apenas uma joia. Era uma promessa, um reconhecimento, uma aceitação completa. Eu não vim para substituir ninguém, ela disse, a voz embargada. E não veio. Você veio para ser você mesma, e isso é mais do que suficiente. Ele colocou o escapulário em volta do pescoço dela, os dedos roçando de leve sua pele. E quando seus olhos se encontraram, havia algo novo ali, algo que nenhum dos dois sabia nomear ainda, mas que ambos reconheciam, a possibilidade de recomeçar. As primeiras gotas de chuva começaram a cair, leves e espaçadas. Tomás olhou para o céu e sorriu. A seca está acabando. Catarina também olhou para cima, sentindo a água fresca em seu rosto. Para a terra e para a gente. Se essa história está tocando você, deixe sua curtida e conta aqui nos comentários. Você já teve que conquistar seu lugar em algum espaço onde não era bem-vindo? Como foi? A gente adora ler cada experiência de vocês. E enquanto a chuva começava a cair com mais força, lavando a terra seca e endurecida, os dois ficaram ali, lado a lado, não mais sozinhos, não mais perdidos. Mas a vida, como sempre, tinha mais uma provação guardada antes de permitir a paz completa. Foi numa tarde de céu limpo, semanas depois das primeiras chuvas, que o acidente aconteceu. O gado estava inquieto, assustado por uma cobra que aparecera perto do bebedouro. Os animais corriam de um lado para outro e Gabriel, sempre responsável demais para sua idade, tentava acalmá-los. João estava perto demais, muito perto. Um dos bois, maior e mais nervoso que os outros, investiu na direção do menino. Gabriel viu e não pensou duas vezes. Empurrou o irmão com toda a força que tinha, tirando-o da trajetória do animal. Mas não teve tempo de sair da frente. O boi o atingiu em cheio, jogando o corpo pequeno contra a cerca de madeira. Houve um som horrível de impacto, seguido de silêncio. Catarina estava na cozinha quando ouviu o grito de João. Ela largou tudo e correu, o coração já disparado antes mesmo de saber o que tinha acontecido. Quando chegou ao curral, encontrou Gabriel caído no chão imóvel, uma mancha de sangue crescendo sob sua cabeça. "Tomás!" ela gritou, a voz rasgando o ar. "Tomás!" Ele veio correndo da roça e, quando viu o filho, ficou branco como cal. Pegou Gabriel nos braços com uma delicadeza desesperada e correu para dentro da casa, deitando o menino na cama. Gabriel não acordava. Respirava, mas fraco, e não abria os olhos por mais que chamassem seu nome. Mandaram buscar o curandeiro da vila mais próxima, um homem velho que entendia de ervas e rezas. Ele veio, examinou o menino, balançou a cabeça gravemente. Batida na cabeça é coisa séria. Só Deus sabe quando ele vai acordar, se vai acordar. Tomás saiu do quarto cambaleando, o rosto transtornado. Catarina o seguiu e o encontrou na varanda, as mãos tremendo, os olhos perdidos. "Eu não posso perder ele", Tomás sussurrou.
Não posso perder mais ninguém. Catarina segurou as mãos dele. Você não vai perder. Eu não vou deixar. Ela voltou para o quarto e não saiu mais dali. Por 5 dias e 5 noites, Catarina ficou ao lado de Gabriel. Limpava os ferimentos, trocava as compressas, rezava o terço que o padrinho havia devolvido a ela, cantava as cantigas que o menino fingia não gostar, mas que ela sabia que ele ouvia. João e Ana entravam e saíam do quarto, trazendo flores, desenhos, palavras sussurradas para o irmão. Tomás ficava na porta, incapaz de entrar completamente, destroçado pela culpa de ter deixado o filho trabalhar no curral. Na quinta noite, quando a lua estava cheia e prateada, Catarina se inclinou sobre Gabriel e sussurrou no ouvido dele. Você não pode desistir agora, Gabriel Ferreira. A gente finalmente virou família de verdade. Seu pai precisa de você. João e Ana precisam de você. E eu também preciso. Ela segurou a mão pequena e fria do menino entre as suas. Você me aceitou quando não precisava. Me deu uma chance quando eu era só uma estranha. Agora eu tô pedindo, volta pra gente. Por favor. E então, como se tivesse esperado apenas por aquelas palavras, Gabriel se mexeu. Apenas um tremor nos dedos, mas foi o suficiente para fazer o coração de Catarina disparar. Ela chamou Tomás aos gritos, e quando ele entrou correndo, viram juntos o milagre acontecer. Gabriel abriu os olhos, piscou devagar, confuso, tentando focar a visão. Sua boca se mexeu e uma palavra saiu, fraca mas clara. Mãe! Catarina sentiu as lágrimas explodirem. Tô aqui, meu filho. Tô aqui. A senhora chorou por mim? Ele perguntou, a voz ainda fraca. Chorei. E vou chorar de alegria agora que você voltou. Tomás estava encostado na parede, a mão sobre o peito, os olhos fechados, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Seu filho tinha voltado e, pela primeira vez, tinha chamado Catarina de mãe. A recuperação de Gabriel foi lenta, mas constante, e quando ele finalmente pôde se levantar da cama, a primeira coisa que fez foi abraçar Catarina por um longo tempo, sussurrando um obrigado que carregava mais significado do que 1000 palavras. Foi então que Tomás decidiu que era hora de oficializar o que já existia no coração de todos. O casamento foi simples, realizado na própria serra onde Benedita descansava. Um padre da vila veio especialmente, e os únicos convidados eram as 3 crianças e alguns poucos vizinhos que tinham acompanhado a transformação daquela família. Catarina usou um vestido simples de algodão branco que ela mesma costurara. No pescoço, o escapulário de prata brilhava sob o sol. Cada uma das crianças segurava uma de suas mãos enquanto ela caminhava até Tomás, que esperava sob a sombra do velho mandacaru florido. Ele vestia roupa limpa, o cabelo penteado, a barba feita, e havia um brilho em seus olhos que não existia meses atrás. Quando chegou a hora dos votos, Tomás falou com voz firme. Eu enterrei meu coração nessa serra há 2 anos. Achei que nunca mais ia sentir ele bater, mas você chegou e me mostrou que a vida continua, que o amor pode nascer de novo, mesmo quando a gente acha que acabou. Catarina respondeu, a voz embargada, mas clara. Eu não estava procurando família, não estava procurando amor. Mas você e essas crianças me ensinaram que, às vezes, as melhores coisas da vida são as que a gente não planejou, as que chegam quando a gente menos espera e transformam tudo. Quando o padre os declarou marido e mulher, as crianças explodiram em comemoração. Ana jogou flores silvestres que tinha colhido pela manhã. João gritou de alegria. Gabriel sorriu, aquele sorriso raro que valia mais do que ouro. Durante a festa simples que se seguiu, com bolo de tapioca e canjica, uma figura apareceu na entrada da propriedade. Era o padrasto de Catarina, visivelmente envelhecido, curvado, apoiando-se numa bengala tosca. Todos silenciaram quando ele se aproximou. Catarina ficou tensa, mas não se moveu. Eu vim pedir perdão, o velho disse, a voz trêmula.
pelo que fiz com você, por ter te entregado como se fosse uma coisa, não uma pessoa. Catarina olhou para ele por um longo momento. Havia raiva ainda, mágoa, mas também algo mais. Compreensão de que guardar rancor só a machucaria. O Senhor tirou minha escolha, ela disse calmamente. Mas esse caminho, por mais torto que tenha sido, me trouxe até aqui. Me trouxe até eles. Ela olhou para Tomás e para as crianças. Eu perdoo o Senhor, mas não esqueço. O velho assentiu, as lágrimas correndo por suas rugas profundas, e foi embora, carregando o perdão que não achava que merecia. Semanas depois, Catarina descobriu que estava esperando um filho. A notícia encheu a casa de alegria renovada. E numa tarde chuvosa, toda a família se reuniu na serra para plantar uma muda de ipê amarelo ao lado da cruz de Benedita. Deixa crescer, Tomás disse, cobrindo as raízes com terra úmida. Mesmo quando a seca voltar, mesmo quando o vento soprar forte, essa árvore vai ficar de pé. Catarina segurou a mão dele e completou. E quando florescer, a gente vai saber que o amor ainda mora aqui. Que sempre vai morar. Gabriel, João e Ana ajudaram a regar a muda, suas risadas ecoando pela serra. E enquanto a chuva caía mansa sobre a terra, lavando tudo, renovando tudo, aquela família finalmente completa olhou para o futuro com esperança. Porque às vezes o amor não chega como a gente espera. Às vezes ele chega disfarçado de dificuldade, de desafio, de dor. Mas quando chega de verdade, ele transforma, ele cura, ele reconstrói o que estava quebrado. E naquela serra, sob o céu limpo depois da tempestade, 5 pessoas que o destino juntara de forma cruel aprenderam que família não é sangue. Família é escolha. É ficar quando seria mais fácil ir embora. É amar quando seria mais seguro não sentir nada. É plantar uma árvore sabendo que ela vai florescer. E chegamos ao fim de mais uma história que nos faz refletir sobre perdão, recomeços e a força do amor verdadeiro. Se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento perfeito para fazer parte dessa família. E me conta nos comentários, qual momento dessa história te emocionou mais? O que você levou de lição? A gente adora ler cada comentário e saber como essas histórias impactam vocês. Muito obrigado por estar aqui e fazer parte dessa comunidade que cresce cada dia mais.